Isabel Monteiro, uma mulher de 32 anos, sempre soubera o que era viver à sombra de uma família rica e poderosa. Desde a infância, ela foi desprezada e deixada de lado, uma figura invisível na grandiosa mansão Monteiro. Seus pais, Eugênio e Viviane, e seu irmão Leonardo, viviam em um mundo de luxo e ostentação. Mas Isabel nunca quis fazer parte desse universo vazio. Aos olhos de sua família, ela era a filha errada. A filha que não sabia vestir as roupas certas, que não frequentava os eventos chiques e que nunca demonstrou interesse pela vida de glamour que os Monteiros valorizavam. Ela trabalhava como jornalista, mas seu verdadeiro desejo sempre foi entender a verdade por trás da relação de sua família com o dinheiro. Desde pequena, ela sentia uma necessidade profunda de descobrir o segredo por trás da fortuna da família Monteiro, mas sempre foi mantida afastada. Depois de anos vivendo sob o peso dessa negligência, Isabel se mudou para um pequeno apartamento simples, que comprou com seu próprio dinheiro. Ela queria se distanciar de tudo aquilo. Contudo, o mordomo da família, Otávio, um homem de 60 anos que estava com a família desde quando Isabel tinha apenas 5 anos, nunca se afastou dela. Ele era um homem educado, simpático, quase como um pai ou avô para Isabel. Acompanhava sua trajetória de longe, mas sempre a visitava, dando-lhe conselhos e oferecendo o apoio que ela nunca recebeu em casa. Apesar das humilhações constantes que Isabel enfrentava, Otávio sempre foi seu porto seguro. Ele sabia o quanto ela era maltratada pela própria família e muitas vezes tentava consolá-la nas suas visitas. Era uma relação que, para Isabel, significava o único laço de amor verdadeiro que ela tinha com alguém da família Monteiro. Por mais que Isabel evitasse os convites para os jantares anuais, onde a humilhação era certa, ela ainda os aceitava de vez em quando. Afinal, era sua família, e apesar de tudo o que havia acontecido, ela os amava, mesmo sabendo que o sentimento não era recíproco. Naquela noite, durante o tradicional jantar de reunião anual, o clima estava tenso como sempre. A pressão de ser observada como uma estranha na própria casa, a mulher invisível entre todos aqueles trajes caros e sorrisos falsos, começava a sufocar Isabel mais uma vez. As provocações, mesmo que sutis, começaram como sempre, pequenas humilhações disfarçadas de elogios, envenenados. Eugênio e Viviane começaram com suas perguntas vazias sobre a vida de Isabel, com Leonardo sempre à espreita, fazendo comentários desdenhosos sobre sua escolha de vida simples. Mas naquela noite, algo estava diferente. Otávio, o mordomo, que sempre foi o homem silencioso e discreto, observava tudo com um olhar cheio de indignação. Ele já sabia o que tinha que fazer, pois o segredo que ele guardava era maior do que qualquer humilhação que Isabel pudesse sofrer. Com um olhar fixo e o rosto vermelho de raiva, Otávio caminhou até a mesa, onde Viviane estava sentada, com sua postura de sempre, fazendo mais uma de suas piadas cruéis sobre Isabel. Ele deu um tapa forte na mesa, fazendo todos se assustarem e olharem para ele com incredulidade. "Chega!" Ele gritou com uma autoridade que nunca havia mostrado antes. "A partir de hoje, vocês não vão mais humilhar a senhorita Isabel." A sala ficou em um silêncio absoluto, todos os olhos voltados para ele. Isabel, surpresa, tentou se levantar, mas Otávio, com um gesto firme, fez com que ela se sentasse novamente. "Eu fui testemunha de tudo o que essa família fez com ela", continuou Otávio, sua voz agora cheia de emoção. "E chegou a hora de vocês saberem a verdade. Guilherme Monteiro, o avô de Isabel, fez algo que vocês nunca souberam. Ele deixou um testamento secreto." O impacto das palavras de Otávio foi imediato. Eugênio, Viviane e Leonardo olhavam atônitos, sem entender o que estava acontecendo. "O testamento foi deixado para Isabel, não para vocês."
Ele a colocou como herdeira de toda a fortuna da família Monteiro. Isabel, que não fazia ideia do que estava acontecendo, olhava para Otávio surpresa e confusa. Mas o mordomo continuou, revelando mais sobre o testamento. Havia cláusulas específicas, ele explicou. Se algo acontecesse com Isabel, toda a fortuna seria imediatamente dividida entre centenas de instituições de caridade, orfanatos, pequenos hospitais e fundações de ajuda a comunidades carentes. O rosto de Eugênio empalideceu, Viviane perdeu a cor e Leonardo olhou para a mesa, seus olhos brilhando com uma raiva crescente. "Como você ousa?" Eugênio gritou, levantando-se da mesa. "Você não pode fazer isso, Otávio. Você não tem o direito de nos humilhar assim." Otávio não hesitou. Ele olhou diretamente nos olhos de Eugênio, sem medo. "Eu sei do que vocês são capazes, e eu vi o que fizeram com Isabel. Ela merece o que o avô deixou para ela, sem questionamentos. Não vou permitir que vocês continuem com essa farsa." A tensão na sala era palpável. Viviane, furiosa, levantou-se também, mas Otávio a interrompeu com um gesto firme. "Chega, Viviane. Não há mais espaço para mentiras. A herança é dela, e eu vou garantir que ela receba tudo que é seu por direito." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos sons das velas tremendo com a pressão no ar. Isabel, ainda atônita, não sabia o que fazer, mas seu coração se enchia de uma sensação de alívio ao perceber que finalmente alguém estava lutando por ela. A revelação do testamento não apenas abalou os alicerces da família Monteiro, mas também colocou em movimento uma série de eventos que ninguém poderia prever. Isabel, até então uma mulher simples, mas com uma alma forte, se viu diante de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela agora era herdeira de um império, mas com isso vinham os segredos, as ameaças e as complicações que a vida de riqueza poderia trazer. Enquanto Eugênio, Viviane e Leonardo tentavam entender o que estava acontecendo, Otávio se aproximou de Isabel e com um sorriso gentil disse: "A luta acabou para você, senhora Isabel. Agora é hora de lutar por justiça. O que foi roubado de você será devolvido." Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à revelação, a família Monteiro fez o impossível para tentar anular o testamento. Os advogados foram chamados, a imprensa foi manipulada e alianças de negócios tentaram jogar Isabel contra a parede. Mas nada disso poderia deter o que estava em movimento. A cada dia, a tensão aumentava. Isabel sabia que, ao tomar posse de sua herança, ela não estava apenas aceitando um legado de riqueza. Ela estava herdando uma guerra, e com Otávio ao seu lado, ela estava mais preparada para lutar do que jamais imaginara. Mas a história estava longe de terminar. O segredo do testamento não era o único segredo guardado pela família Monteiro, e Isabel logo descobriria que a verdadeira batalha não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o controle de uma fortuna construída sobre mentiras, intrigas e, possivelmente, assassinatos. Enquanto isso, uma figura misteriosa que observava tudo à distância começava a se aproximar de Isabel. Quem seria essa pessoa? E por que ela parecia saber tanto sobre os Monteiros? O mistério estava apenas começando a ser desvendado, e os segredos mais sombrios da família estavam prestes a ser expostos. E quando o passado e o presente se colidissem, Isabel teria que escolher entre manter a herança ou destruir a maldição que ela carregava. A batalha pela herança estava em seu auge, mas a guerra pela verdade seria muito mais longa.